Beleza. Feita essa incursão pela história dos hebreus, a gente parte então para os persas. E eu vou tentar ser um pouco mais breve com eles, porque ainda falta os fenícios em seguida para a gente encerrar essa segunda unidade e poder fazer os exercícios dela. E eu acho que o vídeo dos hebreus ficou muito grande. Inclusive, tem coisas dos hebreus que ainda vou voltar a falar aqui. Enfim, vamos lá. Os persas, eles foram também uma dessas grandes civilizações da antiguidade. Inclusive, o Império Persa foi o primeiro grande império, foi o maior império que o mundo já tinha visto até então, erigido por um cara... Bom, vamos lá, eu já vou falar dele. Eles se ajuntaram, se agruparam, eles floresceram na região onde é o atual Irã, e uma galera começou a ir para lá. Esses precursores, os antecessores dos persas, eles começaram a descer para essa região, vindos da região onde hoje é a Rússia. Eram tribos de agricultores e criadores de animais, né? E eles vinham descendo, portanto eram nômades, eram tribos nômades, e elas vieram descendo da Rússia para cá, ali para a região do Irã, hoje em dia, né? Mais ou menos em 2000 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos contemporâneo dos hebreus, né? Que os hebreus saíram da cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, e foram lá para Canaã por esse período aí também, mais ou menos 2000 a.C. Eles começaram a se reunir lá e zarpar de Ur com Abraão. Muito bem, então dessa turma vieram vários povos diferentes, né? E dois deles se separaram, basicamente. Os medos se instalaram mais ao norte e os persas se contentaram com a região que lhes coube, mais ao sul, uma região chamada de Parsa, que não era lá grande coisa, mas dava para sobreviver. Todo o arredor que era melhor, poxa, lá é melhor, tem terras melhores, tem um regime de chuvas mais agradável, tem mais rios, só que todo o arredor que era melhor já estava ocupado por gente mais poderosa, já tinha mais tempo. Então, onde era bom para se viver, já tinha gente vivendo, né? Então eles tiveram que se contentar com o que tinha. Era uma região chamada de Parsa. Bom, os medos ao norte, eles se despontaram, ou eles despontaram como uma potência militar e desataram a conquistar os territórios vizinhos, inclusive os persas ao sul, que foram submetidos aos medos ao norte. Nos últimos anos do século VII a.C., o rei era um sujeito chamado Ciachares, que foi talvez o melhor comandante militar da época. Sob o comando desse rei Ciachares, dos medos, eles se aliaram aos babilônios e atacaram a Síria, e dividiram os seus territórios entre si, entre os babilônios e os medos. Foi aí que a Palestina dos judeus passou para o controle da Babilônia. Vocês lembram que a gente tinha conversado que depois da volta dos judeus do Egito, saíram do Egito, peregrinaram pelo deserto por 40 anos com Moisés, né, que era ainda o último dos grandes patriarcas, e aí então eles voltaram para a Palestina, e aí então estabeleceram a era dos juízes, e aí então teve a monarquia com Saul, Davi, Salomão, e depois de Salomão, quando Salomão morreu, o reinado se dividiu, né, em duas regiões, principalmente Israel ao norte, que foram 10 tribos de Israel, e Judá ao sul, que foram 2 tribos. Só que a instabilidade política se seguiu a esse período, então foram vários reis indistintamente que foram atacados seguidamente pelos vizinhos mais poderosos, né? Foram conquistados seguidas vezes também pela Síria e depois pela Babilônia. Eu tinha falado isso, eles foram conquistados pela Síria e pela Babilônia, então foi nesse momento que eles foram dominados pela Babilônia, por causa dessa aliança com os medos do Ciachares, e aí eles derrotaram a Síria e dividiram seus territórios, e aí então a Palestina ficou sob a proteção, sob o comando, né, sob a hegemonia da Babilônia. Guardem essa informação. Daqui a pouco a gente já volta a falar dos judeus de novo. Olha, a saga deles é assim impressionante.
E eles vão voltar, e é curioso, porque eu mencionei para vocês, né, que o nosso currículo escolar ele é totalmente focado na Europa, na nossa herança clássica e tudo mais. E muito embora os judeus sejam um povo semita, que saiu lá de Ur do Sul, da Babilônia e tal, eles perpassam pela nossa história oficial, porque eles estão sempre esbarrando com essa linha mestra da história europeia. Então a gente tem que falar desses caras tantas vezes, seguidas vezes, e a gente vai voltar a falar deles ainda tantas outras vezes. Bom, pois bem, o Ciaxares tinha conquistado vários territórios e expandido bastante a sua área de influência, e os persas bem quietinhos ali no sul. O Ciro, um rei persa, o primeiro dos grandes reis persas, ele subiu ao poder no século VI a.C. e estendeu seus territórios de maneira inaudita, nunca dantes vista. Foi aí então que ele passou a conquistar todos os seus vizinhos de maneira assim impressionante, subjugou inclusive os medos ao norte. Foi ele que promoveu a união entre os medos e os persas. Foi o Ciro quem consolidou o Império Persa, o maior que o mundo já tinha visto até aquele momento. Todos os grandes reis e soberanos do mundo civilizado conhecido pagavam tributos a Ciro, o persa, que era esse grande, Ciro o Grande, como era chamado, né, como era conhecido. Todos os anos, essa turma levava os maiores reis, os caras mais ricos do mundo. Eles faziam uma marcha, uma procissão, todos os anos. Eles levavam tesouros e presentes e oferendas e tributos a Persépolis, uma das capitais do império. E todos eles adoravam e reverenciavam o Ciro, que dominava toda essa galera. E de maneira muito curiosa, porque ele não era um déspota, ele não era um tirano, ele não era um rei malvado, ele não era a figura de dominador perverso que a gente pode imaginar. Ele expandiu seus territórios, né, de maneira impressionante. Então, bom, eu estou falando várias vezes isso, né? Ele tinha um império gigantesco, mas as cidades, os impérios que foram dominados por ele, o viam com bons olhos, porque ele não destruía, ele não matava todo mundo, ele não subvertia as leis e as regras daquele povo. Ele dominava aquela cidade e geralmente mantinha os governantes, os reis, no seu cargo. Então quem estava lá continuava lá da maneira como vinha antes, com as suas leis, com as suas regras, com os seus costumes, com a sua religião. Ele não impunha regras diferentes, não impunha costumes diferentes. Ele dominava e respeitava e mantinha aquele império tal qual ele era antes. Ele só exigia o respeito, né, e os tributos, que ele fosse, portanto, exaltado como rei, como soberano daquele território. E aí então eles podiam seguir a vida normalmente, tal qual o era antes. Então ele foi muito bem visto, o Ciro. Durante esse período, a Babilônia se revoltou contra o seu domínio e o Ciro reprimiu a revolta, dominou a cidade, se estabeleceu como soberano legítimo e libertou os judeus cativos, que puderam então voltar para a Palestina. Dessa forma, ele conseguiu a estima dos judeus e aliados lá da Palestina, que era próximo ao Mar Mediterrâneo e ao Egito. Então era uma rota de comércio muito importante. O Ciro morreu em batalha, foi a única batalha que ele tinha perdido até então, e foi sucedido pelo seu filho, Cambises, que controlou o império erigido pelo seu pai e estendeu as conquistas até o Egito. Bom, ele dominou o Egito. O Cambises, filho do Ciro, conquistou o Egito ainda no século VI a.C., mas ele tinha um temperamento muito irritadiço, quer dizer, por relatos que nos foram legados, né, pela história que foi escrita a partir das fontes que restaram desse período e dos relatos, enfim. Diziam que ele tinha acessos de raiva e em um desses episódios ele se revoltou com a esposa dele, que era a própria irmã, e estava grávida no evento, nesse episódio, e espancou a mulher até a morte. Bom, ele estava lá no Egito e ao receber a notícia de insurreição na Pérsia, ele partiu imediatamente para reprimir essa revolta, mas ele morreu por um ferimento na viagem. Tem relatos que vão dizer que esse ferimento foi causado por ele mesmo.
Bom, com a morte dele, houve um período de caos, de sublevação política, de instabilidade no Império, e daí surge o Dario I, que vai ser um outro grande rei persa. O Dario, ele era filho do sátrapa aquemênida da Pártia e um primo distante do Cambises. No intento de legitimar a sua ascensão ao trono, ele mandou escrever uma narrativa de como isso aconteceu. Como foi que ele tomou o poder, né? Já que ele não era o próximo na linhagem sucessória, né? Ele era um primo distante do Cambises e essas famílias eram bastante grandes. Então, como é que foi? Ou como foi que ele escreveu que isso se deu, né? Como foi que ele mandou escrever essa narrativa? Alguns dos fatos são comprovados, outros ficam aí no ar, né? Bom, de acordo com o texto dele, Smerdis, que era irmão do Cambises, só que na realidade esse aqui que a gente está falando, esse de verdade que tomou o poder, era um usurpador. Bom, ele dizia ser irmão do Cambises e tomou o poder enquanto ele estava no Egito. E aí ele ficou bastante popular por suspender a cobrança de impostos e tributos de guerra. A galera estava gostando dele, porque ele revogou essas leis aí. Beleza. Acontece que o verdadeiro Smerdis, irmão do Cambises, já estava morto. Ele tinha sido morto pelo próprio Cambises, que temia um golpe de Estado. Temia que ele tomasse a coroa ou o trono dele, né? E esse usurpador, que dizia que era o irmão do Cambises, se chamava Gautama. O Dario, junto com outros 6 nobres persas, entrou no acampamento do Gautama, desse usurpador, matou os guardas e eunucos, matou o Gautama, decepou, arrancou fora a cabeça dele e levou para mostrar para a multidão, né? E aí, então ele tomou o poder do palácio, só que isso não significava tomar o poder do império, de todas as cidades as quais estavam sob o domínio do Império Persa. Naturalmente que houveram revoltas e levantes contrários, algumas regiões declararam a independência do Império tentando se separar. Mas o Dario conseguiu conter todas essas revoltas e reestabeleceu a unidade do Império. Os vassalos leais eram generosamente recompensados, mas os ambiciosos eram severamente e exemplarmente punidos. Teve um desses sujeitos que foram capturados, né? E o Dario mandou cortar o nariz, as orelhas, a língua desse indivíduo, e o fim dele eu não quero nem falar para vocês, que foi tenso. Bom, retomada a paz, reestabelecida a paz e a ordem no Império, ele governou com a mesma habilidade que o seu antecessor, o Ciro, aquele que erigiu todo esse império, respeitando as leis dos dominados, né? Então ele ganhava o respeito desses impérios de maneira tal que muitos deles se encontraram sob uma melhor administração depois do domínio persa do que antes. Se o Ciro lançou as bases para um império tão grande e teve um período meio turbulento com Cambises, o Dario ele foi um excelente administrador daquele império que tinha sido conquistado antes da chegada dele. Ele expandiu ainda mais esses territórios e em cada império conquistado, ele botava um nobre persa da sua confiança, um sátrapa, para administrar aquele lugar e manter contato com a capital administrativa, que era Passárgada. As satrapias eram então unidades administrativas que respondiam ao rei em Passárgada. A comunicação era bem rápida e eficiente por um sistema de estradas que eles construíram, que foi também uma das maiores estradas do mundo, que ligava a capital lá na Pérsia, lá embaixo, para vocês vai estar aqui, até a cidade mais distante, já lá na Anatólia, perto do mar Mediterrâneo. Tem um mapinha logo no começo dessa parte dessa unidade de vocês. É bacana esse mapinha aqui. Eu não costumo gostar dos mapas que tem nessa apostila. Inclusive eu nem mostrei para... Bom, eu até falei para vocês, né, do equívoco, do erro no mapinha que fala do rolê que o Abraão fez procurando Canaã, que ele mostra Canaã lá em cima, na realidade está lá embaixo.
e depois tem um exercício aqui que ele mostra um mapa errado. Bom, enfim, esse mapinha da página 447, ele é bastante ilustrativo, ele mostra bem o que eu estou querendo exemplificar para vocês. Deem uma olhada aqui, ó. Toda essa região em amarelo foi a máxima extensão do Império Persa sob domínio, sob a administração do Dario. Foi enorme, 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 de proporções assim continentais. E aí, nesse mapinha, tem a extensão dessa estrada real que eu estou falando para vocês. Ela sai lá de Susa, uma das unidades administrativas, e cruza toda a Pérsia, toda a Mesopotâmia, cruza toda a Anatólia, que é onde é hoje a Turquia, e vai para lá em Sardes. Dê uma olhada nesse mapinha, aí. Bom, por causa dessas estradas, né, desse sistema de estradas que foi construído e muito melhorado, as comunicações e mesmo o comércio era muito facilitado. A segurança no comércio, né, nas estradas, e havia, não só a estrada era muito boa, como havia vários entrepostos para descanso, para reabastecimento, para o comércio mesmo. Então se instalaram pequenos vilarejos ali, né, com estalagens e tal, e tinha um sistema de correios, de troca de informações muito rápido, muito eficiente para manter, né, para levar e trazer informações de todos os meios, de todos os locais desse império para a capital. Então, de maneira que o rei pudesse manter um controle sobre tudo isso, um controle efetivo sobre todo esse império gigantesco que ele tinha sob seu comando. E, inicialmente, os persas, eles eram politeístas, né? Tal qual a maioria de todos os povos da antiguidade, dessa antiguidade que a gente falou até agora. Os hebreus foram os primeiros politeístas. Então, até eles, aliás, os hebreus foram os primeiros monoteístas, que acreditavam em um Deus só. Todos os outros eram politeístas, inclusive os persas. Até que, mas em algum momento antes de 600 a.C., talvez até já em 1200 a.C., surgiu um profeta por nome de Zaratustra, chamado de Zoroastro pelos gregos, que ia revolucionar a religião persa. Por quê? Segundo ele, Ahura Mazda se revelou para ele como sendo um Deus supremo, todo-poderoso, onipotente, onisciente, representante da luz e de todo o bem. Em oposição a ele, se colocavam as trevas e todo o mal, personificado na figura do deus maligno Ahriman. Muito embora já havia essa ideia de monoteísmo pelos judeus desde antes deles, lá com Abraão, né, que adoravam Yahvé ou Javé, esse crescimento do zoroastrismo ele foi bastante importante para influenciar, para disseminar essa ideia do monoteísmo, certo? E aí, em seguida, a gente vai falar dos fenícios.